da tecnologia com o Tibério. Pode rodar que não dá tempo de muita coisa não. Vai lá, pode rodar, Tibério, vai. Olá Bob, olá você da TV Cultura Brasília, eu sou o Tibério e é o seguinte, faz poucos dias eu fui invocado tanto pelo Jota quanto pelo Bob para poder explicar alguma coisa relacionada ao League of Legends. E claro, eu fiquei feliz demais da conta porque eu gosto demais de games, joguei durante muitos anos, hoje eu não jogo mais, mas eu joguei durante muitos anos o League of Legends. Então eu vou explicar para você o que é esse trem de pen game, de loud, de 3-0, como que é 3-0 tal. Eu vou explicar para vocês tudo direitinho porque eu organizei inclusive um campeonato, não só organizei como eu narrei um campeonato de League of Legends que eu fiz aqui em Brasília. E você vai conferir não só isso, mas tem muito mais informação agora no mundo da tecnologia. A equipe Loud conquistou o título de CBLOL 2022, que é o famoso Campeonato Brasileiro de League of Legends, que acontece aqui no cenário nacional de esportes. O time superou a Pen Game por 3-0 no ginásio do Ibirapuera. Com esse resultado, basicamente os campeões irão representar o Brasil num torneio chamado Worlds 2022, que esse é o torneio mundial desenvolvido ali pela Riot Games. Basicamente a equipe está focada no mundial, então os atletas eletrônicos eles vão estar agora no México e nos Estados Unidos entre os dias 29 de setembro e 5 de novembro e vão formar inclusive uma das 24 lineups que estão inscritas e competindo ali contra profissionais de mais de 11 regiões diferentes. O League of Legends, Bob, ele é um game ali no estilo MOBA, e o objetivo principal dele é você poder controlar um personagem que possui algumas habilidades especiais e, claro, entre os vários campeões disponíveis, porque não tem só um, são vários ali, são quase 100 campeões, eu posso até dizer, até você conseguir destruir uma torre que ela é chamada de Nexus. Então, Bob, para você poder chegar ao Nexus, você utiliza basicamente de 3 rotas, a rota do meio, que a gente chama de mid, a rota do topo, que a gente chama de top, a rota de baixo, que a gente chama de bot, e também tem a rota da selva, que a gente chama de jungle, Basicamente, personagens que têm mais vida e que costumam aguentar um pouco mais de porrada ficam em cima, ficam no top. Personagens mais mágicos ou que tiram bastante dano, dano por magia, eles ficam no mid. E personagens que tiram mais dano, digamos, dano físico, que são o que a gente chama de ADs, eles ficam no bot junto com o suporte que auxilia, essa pessoa do bot, esse personagem do bot a conseguir ali o seu objetivo, E dentro da selva você tem justamente o jungle, cujo objetivo dele é justamente dar suporte para toda a equipe, Então você tem o suporte de um personagem único e você também tem um suporte da equipe toda, basicamente, que é feita ali pelo jungle. E por que que a Loud ganhou de 3-0? Porque, basicamente, o Bob, o jogo você pode colocar como MD1, MD5 ou MD3. A MD1, melhor de 1, a MD3 melhor de 3 ou melhor de 5, que é o caso da MD5. Então, qual que é a ideia? Basicamente, a ideia é o seguinte: uma vez que você está jogando MD1, o vencedor daquela partida ele ganha, digamos, a pontuação ou o campeonato. Inclusive, no campeonato que eu desenvolvi, que eu fiz aqui em Brasília, basicamente era melhor de 1, então era apenas partidas únicas, e tudo mais. Na melhor de 3, se a equipe consegue 2-0, ou seja, consegue derrotar o Nexus, destruir o Nexus e tudo mais, acaba 2 vezes, acaba sendo a vencedora da partida. E no MD5, você acaba ganhando se você fizer um 3-0 ou enfim, um 4-3, um 5-4, enfim. O objetivo principal é o desempate. Então, uma vez eles ganhando por 3-0, significa que aquela partida foi um MD5 e aí com isso eles levaram a melhor porque ganharam, por 3-0 e aí não tinha mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade para a equipe da Pen Game, que já foi uma das grandes equipes do cenário brasileiro, vencer a Loud. Então, boa sorte ali para a equipe de esportes ali, a nossa querida Loud. Espero que eles consigam de fato vencer, tá certo? E agora, saindo um pouco dos games, vamos falar sobre a nossa querida, Eu lembro que ontem eu falei com você dizendo assim: olha, Bob, se alguém te chamar
para, né, te convidar ali para sentar, você senta, né? Você me deu uma resposta meio atravessada, inclusive, hein? Mas falando agora a respeito dela novamente, né, da nossa querida Rainha Elizabeth, pois é, a Rainha Elizabeth, ela gostava muito de tecnologia, sabia? Eu tenho uma curiosidade bacana para falar sobre ela aqui. A Rainha Elizabeth II, ela faleceu ali na última quinta-feira aos 96 anos e teve um dos maiores reinados da história, acabou deixando também legado em vários aspectos do nosso planeta, né, do nosso mundo. Né? E uma das maiores transformações que a monarca pôde ver durante esse tempo de vida que ela teve foi justamente a tecnologia, não é mesmo? E o que muita gente não sabe é que ela era entusiasta, né, em relação à tecnologia, inclusive ela era uma agente ativa no processo. Eu vou dar alguns exemplos para você, olha só. Em 1976, né, quando a rainha ela acabou fazendo, inclusive, o envio de e-mails, olha, em 1976, ela fez envio de e-mails assim que ela visitou um projeto chamado ARPANET, que inclusive se tornaria a internet como a gente conhece atualmente. Já em 97, ela e a família real lançaram a primeira versão do site da família britânica. E também, claro, em 2007, né, 10 anos depois, eles lançaram inclusive o seu canal do YouTube e você consegue ver toda a vida da família real diretamente no YouTube. Ela utilizava muito iPads, ela gostava bastante de fazer reuniões por meio do Zoom e também gostava, olha só, por incrível que pareça, jogar boliche utilizando o Wii Sports do Nintendo Wii. Quem diria, hein? A rainha jogando boliche, né? Utilizando aquele famoso controle do Wii. Eu já joguei, eu gostava bastante e tal. Claro, cansa, mas é gostosinho de jogar e é um jogo que eu aconselho aí para você poder ter aí, para você jogar com toda a família. Agora vamos falar a respeito da urna eletrônica. Olha só, o que acontece desde o momento em que o eleitor ele vota até o momento que o voto dele é apurado? Você vai descobrir agora. Após o eleitor apertar pela quinta e última vez o botão confirma, o voto passa por 5 etapas até poder chegar no TSE, onde acontece a totalização. Primeiramente, o armazenamento do voto acontece dentro da urna, né, o que ocorre ao longo de todo o dia de votação. Né, e basicamente eles são armazenados ali dentro de um arquivo chamado RDV. Calma, não é R de rebelde não, tá? É o Registro Digital de Voto. O sistema ele faz um embaralhamento para evitar que se descubra ali qual foi a escolha do eleitor. Depois, quando cada voto ele é armazenado, é gerado uma assinatura digital que permite o TSE ter certeza que ninguém alterou o conteúdo daquela famosa máquina ali do registro de votação. Após o término da votação, às 17 horas, a urna imprime, né, o boletim de urna, né, que é um extrato que acaba informando o total de votos de cada candidato e também, claro, de cada legenda. Depois disso é feita a transmissão dos votos em uma espécie de pendrive que é basicamente tem um nome específico, tá? Ele é chamado de memória de resultado. E aí, por fim, é feita finalmente a contabilização dos votos na sede do TSE em Brasília, onde um supercomputador faz essa totalização. De acordo com o TSE, o sistema das urnas passa por vários testes ali justamente para poder evitar, né, claro, a inviolabilidade ali e das contagens de voto, né, que é muito importante, evidentemente, tá? E também dizem ali, né, o pessoal do TSE fala, inclusive, que a contagem de votos, ela é pública e ela é auditável. Então, como você pode ver, Bob, é passado por várias etapas, o voto ele passa por vários fatores. O TSE não somente falou, né, que tem todos esses detalhes, tudo mais, esses cuidados que eles têm durante a criação, mas tem uma coisa também que é muito importante, né? Dentro da segurança da informação, você não acessa um sistema apenas de forma online, né? Que é uma coisa que eles geralmente dizem, né? O pessoal do TSE fala, é que a urna eletrônica não tem acesso à internet, logo não tem acesso por hackers. Mas um sistema ele também pode ser violado fisicamente, né? Uma pessoa que induz uma outra a fazer algum tipo de coisa com o sistema também é um tipo de invasão, tá? Então, mas assim, de acordo com o TSE, isso não ocorre. Evidentemente que eu não quero aqui levantar nenhum tipo de polêmica nem nada, eu quero deixar essa opinião com você de casa, você telespectador da TVC Cidades, você Bob também, em relação à sua opinião acerca disso. Digo isso
porque muito tem se falado da urna eletrônica, então eu tô passando qual é o passo a passo, mas eu deixo para você de casa decidir, né, se tudo isso é seguro ou não, tá certo? Então é isso, Bob, eu vou ficando por aqui, quero agradecer demais você e também, claro, agradecer a galera aqui da Casa do Podcast, nesse estúdio maravilhoso aqui da Casa do Podcast, tá? Em que eu estou gravando aqui essas reportagens aqui para você. Então, agradeço demais, a gente se vê na próxima semana, na verdade, né, Bob? A gente se vê na próxima semana. Até mais. Valeu, Tibério, obrigado pela sua participação, meu amigo. Que isso, você mora no meu coração. Não foi uma resposta atravessada, não, foi com todo carinho. O que há, meu amigo? Você está magoado? Não fique assim. Eu gosto de você muito. Tá aqui, ó. Mora aqui no meu peito e não paga aluguel. Bom, não vou falar de urna eletrônica, é um assunto polêmico, não dá tempo de falar muita coisa não. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus, muito juízo e paz e a gente se encontra amanhã a partir das 18 horas. Beijo, tchau, tchau. Até lá.